Então, meu Deus, eu dou graças a Deus por ter nascido ainda no século XIX. Sabe por quê? Por quê, Porque cara? quando eu nasci no século XX, na década de 50, Manaus ainda estava no século XIX. Então eu peguei aquele comportamento do século XIX, toda aquela solenidade. Por que eu gosto tanto de Bengala? Isso era normal no século XIX, início do século XX. Rolava aí. Minha casa, meu pai, por defeito físico, então ainda precisava de uma o tempo todo. Mas mesmo quem não precisava andava com a sua. Achava uma coisa, pra empurrava ficar cutucando outra. as coisas. Cutucando, chamando de longe, ou puxando. Puxando o negócio. Ou só para andar na rua mesmo. É. Dava aquela sensação de que você tem algo na sua mão. Eu sei qual é. É gostoso. Então, mas hoje em dia, aí o século XX. Aí eu entrei no século XX como baby boomer, mudei para o Rio. Aí no Rio eu entrei no século XX. Quando eu fui para o Rio, com 10 para 11 anos. E aí logo eu entrei no mais avançado do século XX, cara, movimento hippie. O que hoje você tem de tecnologia como avanço, o movimento hippie significou de avanço de destecnologização. Era uma startup às avessas? Às avessas, era uma startup às avessas. Start down. Start down. E aí depois o futuro chegou. Então eu tive o privilégio de conhecer viver os três momentos muito especiais da civilização humana. De alteração. E ainda estou por aqui. Ainda vou ver, se Deus permitir, muita inteligência artificial. Um quarto momento. Vou estar aqui para responder muitas perguntas sobre o Evangelho e a inteligência artificial e um monte de coisas. De modo que eu peço que Deus me dê um pouco mais de vida e saúde, só para que a minha utilidade entre num outro tempo da história. Os caras podem criar entre aspas, assim, um Jesus da inteligência artificial. Mas vai ter. Bota a escritura toda Não tem a menor parada, dúvida de que haverá. e ele vai ter a resposta. O Jesus, Um Jesus de inteligência artificial. Jesus online. E que vai ser um porre. Porque o ensino de Jesus, anunciado por uma inteligência artificial, vai cumprir de fato agora sim o que Nietzsche tinha dito. O Nietzsche disse eu não me lembro mais se foi no mito do super-homem que ele falou exatamente sobre isso, ou se foi num dos pedaços de Assim Fala Zaratustra, que ele disse que lendo os evangelhos, eu li muito Nietzsche, li quase tudo, mas nem sempre eu sei em que livro exatamente ele falou aquilo. São livros pequenos e são vários. E ele disse que lendo os evangelhos, Jesus não o impressionou porque ele não conseguiu encontrar uma única gota de alma humana pingando em Jesus. Só porque Jesus andava sem dúvida, sem medo. E o Nietzsche era um cara muito angustiado, amedrontado, aflito, duvidoso. É uma questão de alma. Aí ele não encontrou ele em Jesus. Como ele não encontraria em mim também. Mas esse cara está sem dúvida. Como tem muita gente, você sabe que tem um monte de gente que não gosta de mim porque eu não ando com dúvidas. Aí eu encontro gente, eu ouço dizer de pessoas que dizem, ele acha você assim, 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 elogia, mas não gosta de ti porque aparentemente você não tem dúvida. Até quando a tua vida está na maior desgraça, você fala naquilo com fé. Pô, desculpa, eu não posso inventar dúvidas que eu não tenho só para atender a demanda de pseudo-humanização dessas pessoas a meu respeito. Mas voltando à inteligência artificial, Sim. um Jesus de inteligência artificial, esse sim não tem uma gota de compaixão. Não existe Jesus e a cirofinícia. Ou seja, que é quebrar o que ele mesmo tinha dito. Um Jesus que se desobedece por amor, que ele desobedece o que ele mesmo tinha dito por amor. Ele se desdiz. Se desdiz, eu não quero ver ninguém, vou descansar, estou morto.
Por isso eu vim para fora da fronteira, lá para além de Aco, hoje no Líbano, a região Sírio-Fenícia. Mas aquela mulher cuja filha estava horrivelmente endemoninhada vai lá e bate, arromba e entra, discute com ele e o vence. E ele diz, ó, mulher, grande a tua fé. Essa inteligência artificial não vai saber voltar depois de ter ido assim. Não vai saber a hora de chorar. Não vai saber. Ontem eu estava falando para minha neta, que faz psicologia, e falando para o meu neto Mateus, que vai ter que pensar no que fazer daqui a pouco. Eu falei, olha, escolham as profissões que a inteligência artificial não vai substituir logo ou tão cedo. Eu falei, por exemplo, psicologia é uma delas. Não vai rolar. Não vai rolar, cara. Vai, ele pode te dar todos os conselhos certos. Mas empatia, não. Ou até aquela coisa de chegar e fazer o impensável. Porque a inteligência artificial segue lógicas pensáveis, são algoritmos de nexos. E a existência humana às vezes quebra os nexos para poder ser vida. Sim. Quebra o nexo. É. Então, esse é um espaço onde o evangelho habita. O perdão quebra o nexo. Quebra totalmente o nexo. O perdão é a destruição do nexo. Acaba com a lógica do direito, da raiva, da vingança. Quebra tudo. Né? Uma palavra até, de certa forma, corriqueira hoje, perdão. Todo mundo fala disso, né? Mas para praticar, a prática do perdão é que muda o mundo. E muda a vida pessoal, muda a família, muda qualquer coisa. Cura traumas. Sem perdão, traumas não são curados. Tem que ensinar isso para Freud, para todo mundo. Olha, sem perdão, não tem conclusão. Entendeu? Não fecha. Você despede o cara só sabendo por que ele é como ele é. Mas você não o conclui para o bem dele. A menos que ele crie um mecanismo de evasão ou de desprezo do passado. Isso. Mas aí, ao desprezar o passado, ou desconsiderar, ou se desemocionalizar forçadamente para o passado, sem a consciência de perdão, ele só vai criar uma outra acumulação, com uma outra cara, um outro nome, uma outra situação psicológica com a qual ele vai ter que dar, porque as coisas se transmudam, mas não se transformam se não forem saradas pelo perdão.